Olha, Fabiola, para mim foi uma surpresa. Eu acho que é o primeiro ministro que dá para a gente dizer que compõe aquela imagem que se falava antes de um governo de frente ampla, né? E que, na verdade, é o vice dele. Então, também não tanto assim. O que mais tem me chamado a atenção é como aquela ideia de que fosse um governo composto com diversas frentes, diversas alas ideológicas, diversas lideranças da sociedade civil, como aquilo está bem esvaziado nesse momento. Ok, o Alckmin é alguém que tem uma visão econômica, pelo menos, que discorda um pouco de certa ala do PT. Eu imagino que a gente vai ver, então, esse contraponto dentro do próprio governo, com relação, por exemplo, ao comércio exterior, com relação aos tratados de comércio brasileiros. Acho que outras pessoas no governo podem ter visões diferentes, mas que bom, que alívio ver o Alckmin nessa função. Acho que dá a ele algo para fazer, acho que ele traz muito conhecimento, muita competência para qualquer governo que ele integre, e algo que ser colocado aí no comércio, indústria e desenvolvimento, acho que vai ser alguém que vai poder dar um outro ponto de vista, que vai poder trazer para o Lula, muitas vezes, e para dentro do governo, certas percepções, certas verdades sobre como gerir a economia, que eu não sei se a outra ala do governo vai ter essa clareza. Primeira questão da Nízia, da Nízia Trindade, né? A Nízia, inclusive, era um nome defendido pelos movimentos sociais da educação, da saúde, né? Um nome que teve um nome forte durante a pandemia. O nome da Nízia é interessante colocar porque é o seguinte: o Centrão queria muito o Ministério da Saúde. O Centrão queria já empurrar nomes para o Ministério da Saúde. E aí o que acontece? Colocando o nome da Nízia, né? O governo Lula finca a pé e fala: não, ainda mais depois de pandemia, de CPI de Covid, de desvio de vacinas, de tudo isso mais que teve DNA do Centrão, vai entrar uma pessoa que é uma pessoa técnica, uma pessoa confiável, uma pessoa, inclusive, que é apontada e apoiada pelos movimentos da área de saúde, né? Então, é isso. É claro que precisamos ver com quem vai ficar a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, né? Ou mesmo na educação que ficou com Camilo, quem vai ficar com o FNDE, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que é a caixa forte, o cofre dos ministérios. Vamos ver para onde vai, mas isso aqui é um apontamento. Lula chega para o Centrão, para Arthur Lira, e fala: saúde não, saúde vai ficar com o nome técnico. Outro nome que acho que a gente precisa, que é interessante citar é a questão do Márcio França. O Márcio França foi citado sempre na Bolsa de Apostas como ministro das cidades. Por quê? Porque ele queria o Ministério das Cidades. Né? Boulos é apontado também como um nome, mas o Boulos fala claramente que não quer ser deputado, porque daqui a 2 anos ele vai sair para prefeito de São Paulo. Né? Então, o que acontece? O Márcio França, no final, fica com portos e aeroportos, que era para ter sido desmembrado em dois, fica com um ministério só, fica na mão do Márcio França. O Márcio, eu não sei, eu não conversei com ele, né? Mas não era necessariamente sonho de consumo dele, esse ministério, que pode apontar que o Centrão está demandando esse ministério também para composição pós-PEC da transição. E aí é interessante, só para finalizar, né, o nome, Esther Dweck é um nome super forte para a ministra da Gestão, é um nome que também é relacionado a um campo da economia que é mais ligado ao PT, né? E ela tem experiência de gestão no ministério, né? Então é um nome que agradou muita gente mais progressista, assim. Agora, e também temos os nomes que eram nomes que já estavam meio que garantidos, mas que compõem, são bons nomes, são excelentes nomes, mas que compõem essa diversidade ainda insuficiente, vamos deixar bem claro, é bem insuficiente num país de maioria negra ter tão poucos nomes no Ministério que são negros, mas são nomes relevantes. Silvio Almeida nos direitos humanos, Aniele Franco na igualdade racial, Margarete Menezes na cultura. Então, na verdade, casa bem com isso que o Saka estava falando sobre esse xadrez, né, que vai ter aí. Houve até uma confusão, vale salientar, Fabiola, porque o Lula, quando ele saiu ali, ele falou: faltam 13, quem ainda não está, calma que pode estar aqui, né? Só que a gente confirmou com a assessoria do Rio Costa, passou a lista aqui, são mesmo 37 pastas. Então, tem mais nome para sair do que se colocou aí. Eu chamo a atenção, Fabiola, para a questão da Simone Tebet que o Sakamoto colocou, né? Porque o próprio Lula também, na fala de hoje, ele destacou ali pessoas que estavam comigo, que tiveram coragem de enfrentar esse governo fascista, a preços políticos importantes, serão contempladas de alguma forma. O que acontece? Hoje a gente teve aí o anúncio do Wellington Dira na pasta que era a preferida da Tebet. E aí eu conversei com algumas fontes ali da transição que dizem que, obviamente, tudo isso ainda está nesse xadrez, pensando e puxando para lá, porque você tem que agradar o aliado daqui, tem que contemplar todos. Mas, segundo duas fontes me disseram, o que caminha é que Simone Tebet seja
que seja oferecido a ela o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades, que foi criado no governo Lula e no governo Bolsonaro, ele juntou na integração nacional, tudo no desenvolvimento regional, e ficou, que era do Rogério Marinho, que cuida aí de obras e outras questões de infraestrutura. E aí também tem a pasta de infraestrutura, que pode acabar ficando para o Renan Filho, que foi cotado para estar nesse Ministério das Cidades. Agora, eu estava conversando com essas pessoas aí do entorno do presidente Lula, e como o Saka colocou, vai ficar para depois do período Natal, muitas costuras serem feitas. Eu destaco até a transparência, né, do presidente Lula com o nosso trabalho, que quando a gente noticia que ele de fato convidou o presidente da Fiesp, ele convidou, e ele confirma isso hoje, e conta lá, olha, ele não quis por isso, e aí chegou a solução Alckmin. Nesse momento, segundo interlocutores do presidente Lula, o que vai ser oferecido para a Simone Tebet, para que ela, essa aliada, não deixe de ser contemplada, seria essa pasta das cidades, Fabiola. Vamos aguardar, né? Acho que a princípio, segundo a previsão aqui, será na próxima terça-feira os novos anúncios, dia 27. Primeiro, a questão da liberdade absoluta. A liberdade absoluta não existe. Então, ela terá que fazer política. E ela está levando na equipe dela algumas pessoas com capacidade de fazer política. Além disso, na articulação política do governo está o Padilha. Padilha, que é um sujeito muito hábil nessas articulações. Articulação vai ser necessário, e vai ser necessário se articular com os poderes do Congresso e com o Centrão. Eu não tenho dúvida disso. Não existe esse negócio de liberdade. Existe inteligência, existe jogo bem jogado. Se nós formos capazes de jogar o jogo bem jogado, o resultado será positivo. Este é o principal poder da Nívia, é a capacidade de jogar. Ela conseguiu, lembre-se, ela foi, na Fiocruz as pessoas são eleitas, é uma lista tríplice que vai ao governo federal e o presidente escolhe. Ela foi indicada pelo Bolsonaro. Houve uma resistência muito grande a aceitar o nome dela quando ela foi eleita no início do governo Bolsonaro. Mas nós conseguimos criar uma condição em que ela foi indicada pelo Bolsonaro para passar mais 4 anos na Fiocruz. Ela está no segundo mandato. Então, ela tem capacidade de articulação política. Então, a questão da liberdade de fazer as coisas caminha pela capacidade de entender o momento e fazer o que deve ser feito, jogar o bom jogo. A segunda questão, a da limpeza, esta não me preocupa. Os idiotas que Pazuello, Mandetta e este último, Quiroga, levaram para o Ministério da Saúde, são nada. Qual?